A paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional chamado De Volta ao Princípio. E eu sou o pastor Alexandre e gostaria de compartilhar com você algo da parte do Senhor sobre uma palavra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso de número 49. Deus ele nos diz assim: Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, ficais em Jerusalém, ficai, pois, essa era uma promessa que o Senhor havia feito para a vinda do Espírito Santo. E é interessante que eles recebem uma promessa de Deus, os discípulos recebem essa promessa do Senhor: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Em Atos, no capítulo de número 2, no verso 1, ele diz o seguinte: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja bem, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí fala aqui da passagem onde falaram línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Dentro do mesmo entendimento, eu vou logo em seguida falar para vocês o que me chama a atenção. Atos capítulo 16, verso de número... Atos capítulo 16, verso de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E verso 26, de repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Queridos, algo me chama muita atenção, tanto em Atos, no capítulo 2, no verso de número 2, quanto em Atos 16, verso de número 26, uma pequena expressão, de repente. E é interessante que antes do de repente de Deus acontecer, todos estavam em condições muito parecidas. Em Atos, no capítulo 2, diz a palavra que eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos esperando uma promessa se cumprir. Atos 20, lá em Lucas 24, 49, quando Jesus Cristo fala para eles: olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante que o Senhor havia liberado uma promessa: vocês serão revestidos de poder, mas fiquem em Jerusalém. Havia uma ordenança, havia uma liberação celestial, havia liberação de um decreto. Olha só, fiquem aqui. É uma ordem, é uma ordenança: fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Era uma promessa que falava sobre a vinda do Espírito Santo. É interessante que em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu vou falar isso para você de novo, de repente, estavam ali naquele mesmo lugar e de repente aconteceu. Em Atos 16, 26 e 27, nós vamos ver isso também, Atos 16, muito interessante essa passagem, que ele diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente houve um grande terremoto. O que me chamou muita atenção aqui, queridos, é o de repente de Deus. O de repente. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e talvez o tempo da espera, talvez o tempo da demora, talvez o tempo em que aquela palavra não se cumpre, nós ficamos ansiosos, nós ficamos angustiados, porque a verdade é que a espera talvez seja a pior
situação para a nossa humanidade de conseguir discernir o tempo de Deus na espera. Porque quando você recebe um sim, você tem uma definição. Quando você recebe um não, você também tem uma definição. Agora, quando Deus nos responde com espere, aí é que mora uma situação muito mais delicada e que exige muito maior maturidade do que para receber o sim ou do que para receber o não. É interessante que Judas, na sua carta, Judas ele fala algo muito interessante, que ele orienta e exorta aquela igreja para que aquela igreja batalhasse pela fé, que aquela igreja pudesse batalhar pela sua fé. Eu fico imaginando aqui, esses dias, há pouco tempo, vimos também o próprio apóstolo Juscelio, pastor Juscelio falando sobre isso, a importância de batalhar pela fé. Só existe batalha por alguma coisa quando aquela coisa que é o motivo da minha batalha, ela é disputada. Então, o Senhor ele nos ensina aqui que a nossa fé ela é disputada. E ele fala que a nossa fé ela foi nos concedida de uma vez por todas. Ou seja, você não precisa, você recebeu de Deus a fé. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você não precisa fazer praticamente nada, a não ser ouvir a palavra, mas não precisa fazer praticamente nada para receber a fé, mas precisa batalhar para não perder a fé. E a fé é o caminho, é a chave de acesso para que possamos acessar as promessas de Deus como portais eternos, como diz no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Porque pela fé nós acessamos, nós nos tornamos portais eternos, pelo sangue de Jesus que nos justifica, nos purificando de todo pecado, e através de uma vida posicionada na justiça de Deus, e com base na fé que é construída, fundamentada, construída na palavra e fundamentada na pessoa de Yeshua, de Jesus Cristo. Com essa fé nós acessamos os lugares celestiais. Efésios capítulo de número 1, verso número 3, fala que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Em Efésios capítulo 2, verso número 6, fala que o Senhor nos fez assentar com Cristo numa posição de autoridade das regiões celestiais. Em Efésios 6 e 12, o mesmo Deus, ele nos diz que nós não temos que lutar, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, os principados, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Bom, a partir daí eu começo a entender que se Efésios 1 e 3 diz que todas as nossas bênçãos, elas já foram depositadas nas regiões celestiais. Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, na redenção e remissão dos nossos pecados, nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo, ou seja, uma posição de autoridade. Por isso que ele fala em Provérbios capítulo 3, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A palavra caminhos significa derek no hebraico, que quer dizer estilo de vida. Derek quer dizer estilo de vida, derek quer dizer hábitos. E a palavra veredas, nessa passagem de Provérbios 3, 6, ela significa posição. Ou seja, quando eu reconheço o meu Senhor em todo o meu estilo de vida, ele me reposiciona no mundo espiritual, para que eu possa estar alinhado com o céu, receber do céu realmente o derramamento que ele tem para mim sobre relativo às bênçãos que ele já tem reservado nos lugares celestiais. Então, são essas coisas que nós precisamos entender antes de acessar. Só que a chave para o acesso é a fé. A fé é a chave do acesso. E é interessante que ele, em Lucas 24, 49, ele fala, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele fala, espere.
Lá em Atos capítulo 16, verso número 26, ele fala que num de repente de Deus, em Atos 2:2 ele também fala de repente de Deus, eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa, em Atos 2:2, quando veio no dia de Pentecostes, eles estavam aguardando de forma ansiosa, eles estavam com os olhos fitados na promessa, eles estavam com os olhos firmes na promessa, eles não desviavam seus olhos da promessa, por isso que eles conseguiram, por isso que eles receberam. Veja bem, para que eu possa desfrutar da promessa, eu preciso estar com os meus olhos focados naquilo que Deus prometeu. Deixa eu te dizer algo, não importa o que as circunstâncias, o que as pessoas, o que qualquer um possa querer te falar, o que as circunstâncias queiram gritar aos seus ouvidos, existe uma voz maior dentro de você, como diz na palavra do Senhor, em 1 João 4,4 fala, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, maior é o que está dentro de vós, maior é a voz do Senhor que fala dentro de você, do que a voz que fala ao seu redor. Nós precisamos entender isso. Então, quando o Senhor libera uma promessa, quando o Senhor libera uma palavra, eu preciso saber que já existem bênçãos separadas, bênçãos que foram depositadas nas regiões celestiais, porque o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já depositou, Ele já nos abençoou. A palavra abençoar vem do hebraico barur, bênção, barur, liberado, autorizado para prosperar. Prosperar não é significado exclusivo de dinheiro, não tem nada a ver com isso. Essa é um entendimento muito pobre. A prosperidade é você poder viver sem falta, sem ausência. Você é pleno, você passa a ser atendido e respondido em todas as áreas da tua vida. É isso que Deus fala, é isso que Deus quer que eu e você aprendamos. Só que quando Ele fala para aquele povo, para os seus discípulos, fiquem aqui, esperem aqui, o Senhor está falando para você hoje, espera em Deus, porque Ele se levantará em teu favor. Espera em Deus, espera nele, mas é nele, não é nos outros, é nele. Não atribua aos homens aquilo que somente Deus pode te conceder. O problema é que muitas vezes nós atribuímos uma responsabilidade, ou maior, ou mais, não só responsabilidade, mas atribuímos características, atribuímos capacidades, atribuímos às pessoas uma soberania que é somente Deus que possui. É Deus que define. A última palavra sempre será a de Deus. Salmo 112, verso número 7, fala, ouvindo maus rumores, fala assim, a palavra de Deus fala, ouvindo maus rumores, ou seja, más notícias. Quem não recebe más notícias? O Senhor, Ele fala, para mim e para você, mesmo que você ouça as más notícias, mesmo que o mundo ao seu redor possa parecer não estar cooperando para a sua causa, Deus não trabalha por necessidade, Ele trabalha por propósito. Se você estiver no centro do propósito de Deus, se você estiver alinhado com o coração de Deus, se você estiver verdadeiramente reposicionado na graça, esperando na pessoa do Messias, não delegue a tua espera às estruturas, não delegue a sua igreja, não delegue as pessoas, espera em Deus, porque de repente você vai ouvir um som como de um vento veemente. Você consegue entender isso? Porque de repente as portas das cadeias se abrirão. Porque de repente a manifestação de Deus, mas o de repente de Deus, ele precisa encontrar um coração perseverante. O de repente só acontece quando encontra um coração perseverante. Se o seu coração for perseverante nele, na palavra dele, na glória dele, na graça dele, no nome dele, de repentemente você verá diante dos teus olhos acontecerem muito mais do que você pediu ou pensou. Porque isso depende do poder de Deus que opera dentro de nós. Deus,
vai fazer um de repente na tua vida. Eu profetizo isso como profeta, como homem de Deus. Eu profetizo isso, que o de repente de Deus brotará na sua vida. Quando você menos esperar, mas você precisa estar focado, focada nas promessas de Deus. Você precisa estar linkado, conectado com o Senhor. Você precisa deixar de funcionar e passar a fluir. Existe uma grande diferença entre as pessoas que funcionam e as pessoas que fluem. Você precisa ter a vida, aquele que pulsa a vida de Cristo, flui. Veja bem, uma prótese, por exemplo, no corpo, uma boa prótese, ela realiza o mesmo funcionamento daquela parte. Uma prótese de uma perna, uma boa prótese, ela realiza o mesmo funcionamento, mas ela não possui a vida do corpo. Deus quer que você tenha a vida do corpo, e a vida do corpo não é o nome da sua denominação, é a igreja de Cristo. É uma igreja viva, é um organismo vivo, não tem a ver com organização. É importante nos organizarmos em lugar, é importante você estar congregando em lugar, mas essa organização não define o organismo. O organismo é maior do que a organização. O organismo, ele transcende as paredes e as limitações de uma visão denominacional e passa a refletir e a manifestar a visão coletiva de um reino, porque todas as vezes que o de repente de Deus aconteceu, você pode reparar em Atos capítulo 2, verso 2, em Atos capítulo 16, verso de número 26 e 27, você pode perceber que quando de repente de Deus aconteceu, eles estavam focados na promessa, eles estavam focados em Jesus. Eles estavam focados em Jesus e eles não estavam sozinhos, eles estavam reunidos. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que o Senhor sempre libera no coletivo antes de liberar no individual. Ele sempre libera no coletivo. Ele libera palavras. É bem verdade que ele primeiro faz no individual para depois manifestar no coletivo. Mas ele sempre libera no coletivo para alcançar o individual também. Você consegue entender isso? Que você possa permanecer firme nas promessas de Deus. Que a graça de Deus seja na sua vida. Que você tenha uma semana fantástica. Que Yeshua, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seja com você. Que você possa entendê-lo. E entender, acima de tudo, que você foi chamado muito mais do que para fazer para Ele. Você foi chamado para estar com Ele. Marta vivia fazendo para Ele, mas Maria entendeu que mais importante do que fazer para Ele era estar com Ele. Que você possa entender, e Jesus Cristo diz: Marta, Marta, por que faz tantas coisas, se afadiga com tantas coisas? E aí ele vira para Maria e fala assim: Maria, escolheste a melhor parte. Que você saiba escolher a melhor parte de estar com Ele, porque somente aquele que está com Ele consegue perseverar, e somente aquele que persevera consegue alcançar o de repente de Deus. Eu profetizo isso, de repente de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, que o de repente de Deus alcance você. Tenha uma semana abençoada e cheia da graça e da glória do nosso Deus. Porque Romanos 11:36 ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Beijão no coração, fica na paz do Senhor. Até, tchau, tchau.